Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Despertar, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que é apenas ficar vendo figuras de luz, despertar é uma integração entre o consciente e o inconsciente. Despertar é quando a gente começa a compreender que o mundo externo é apenas um reflexo do nosso mundo interno. Despertar é quando a gente começa a sair do papel de vítima para se responsabilizar pela realidade que a gente está criando. Despertar é quando a gente começa a adentrar no nosso oceano interior e a partir disso, dessa busca dia após dia e pacientemente começa a romper véus de novas realidades, de novas dimensões, né? E de novas compreensões sobre a espiritualidade. Então, nesse vídeo eu quero trazer 5 erros que todo desperto cometem. Então, vem comigo. O primeiro erro que todo mundo que está despertando, ou pelo menos a maioria, comete é querer despertar o outro também. E, gente, a gente não pode interferir no livre-arbítrio do outro. E eu sei o quanto isso é angustiante, principalmente quando se trata da nossa família, de pessoas que a gente ama. A gente quer que ela enxergue também aquilo que fez bem pra gente, que está transformando a gente por dentro, mas cada um tem a sua caminhada, né? Por exemplo, se a gente coloca um bolo para assar e tira ele antes do tempo, né? Ele vai murchar, a massa vai estar crua, vai dar dor de barriga. Então, cada consciência tem o seu momento, tem a sua caminhada, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, né, com essa síndrome do salvador, né? De achar que a gente pode salvar as pessoas e querer abrir a cabeça dos outros e impor a nossa verdade, né, dentro da cabeça delas, né. Esses dias eu vivi uma experiência com meu irmão, né, eu sentia que ele estava muito cabisbaixo, muito ansioso, né, e eu sugeri que ele lesse um livro, né, que para mim, na minha cabeça, ia fazer muito bem para ele, porque fez muito bem para mim, né, e o livro era O Poder do Agora, né, então eu sugeri para ele, né, naquele momento que ele lesse esse livro, né, com a melhor das intenções, mas ele, com a consciência que ele tinha naquele momento, ele falou: eu não quero saber disso não tenho paciência para isso agora, para essas coisas de autoajuda, eu não quero saber disso agora não, né, e aquilo me fez cair uma ficha, sabe, naquele momento, né, de que a gente precisa, né, aceitar as limitações das pessoas, né, claro que a gente pode plantar boas sementes, né, e ela vai germinar, né, no momento certo, né, até porque também existem outras consciências muito mais elevadas que a nossa, né? Consciências que já se iluminaram, que já estão em outras dimensões, e mesmo que elas nos amem, né? Elas não vêm impor a verdade, né? Mudar a gente, né? Não, elas respeitam, né? Nosso livre-arbítrio, nossa caminhada, nosso processo, nossas escolhas, né? Então isso é muito importante, né? Não querer, né, despertar os outros, né, impor a nossa verdade, aquilo que a gente, né, que a gente sabe que vai fazer bem para a pessoa, né, porque faz bem para a gente quer que ela entenda também, mas ela não vai compreender, né, e uma experiência também que eu posso assimilar com isso é as próprias palestras, né, do professor Hélio Couto, né, que quando eu comecei a assistir, eu não entendia nada do que ele estava falando, quer dizer, eu não estava preparada para absorver aquelas informações, para receber, para assimilar aquelas informações, né? E com o tempo, né, que eu fui entendendo que aquelas informações foram entrando, foram ficando mais claras na minha consciência, né? Então, cada um tem o seu processo e a gente precisa saber respeitar. Esse é o primeiro erro. O segundo erro que todo mundo que está despertando comete, né, ou passa por ele, é o sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa é um dos programas mais bem instalados na Matrix, né? E quando a gente começa a despertar, inevitavelmente a gente começa a ficar mais atento, a gente começa a entrar numa frequência diferente, né? A gente começa a entrar na frequência do nosso propósito, a gente começa a ficar mais criativo, né? E vai entrando na frequência da abundância. E isso vem atrelado com um grande sentimento de culpa, porque de repente as pessoas à nossa volta, a nossa família, pessoas que a gente ama, não estão entrando, né, não estão na mesma frequência, aí a gente já entra naquele sentimento de culpa, porque, né, minha mãe não prosperou, né, minha mãe
sofreu a vida inteira, né? Eu também não sou merecedor, né, de prosperar, né? Também tenho que sofrer, né? Então a gente fica com esse sentimento de culpa e acaba bloqueando, né, o nosso crescimento, a nossa expansão. Então é preciso ter muito cuidado, porque esse sentimento de culpa ele entra sorrateiramente, né? E esse sentimento de culpa ele também pode bloquear a gente, por exemplo, a gente começa, né, a mudar, né? Nossos pensamentos começam a mudar muito, né? Porque não tem como, é uma transformação interna que vai acontecendo, né? E inevitavelmente a gente começa a não se afinizar mais com certas pessoas, com certos grupos, né? E aí atrelado a isso já vem aquele sentimento de culpa, né? Nossa, né? Será que eu tô sendo egoísta, né? Não, sabe? Não tô mais conseguindo, né? Permanecer nesse grupo, né? Às vezes são pessoas da família que a gente já não se afiniza mais, né? A frequência já não bate, já não se alinha, né, com a nossa, né? E aí vem aquele sentimento de culpa, né? E isso, se a gente não tiver coragem, não tiver atento, a gente pode bloquear, né? E para permanecer naquele grupo ali, né? Para continuar permanecendo naquela zona, né? Que a gente estava, que é conhecida. Então, é preciso ter muito cuidado, né? Com esse sentimento de culpa. E outra coisa também que ele tá por trás, né, são várias crenças. Por exemplo, a gente começa a despertar, começa a crescer, né, inevitavelmente vai entrando nas frequências, né, de abundância, prosperidade da nossa missão, e a gente começa com aquelas crenças, né, que vem assim, ó, sorrateiramente aquele sentimento de culpa, no sentido de, mas tem tanta gente pobre, né, por que que eu sou merecedora de ter, né, tudo isso? Por que né, eu posso ter uma mesa farta, né, com tanta gente passando fome, né? Então é aquele sentimento de culpa que te bloqueia, né, de continuar crescendo, né, de continuar despertando e acessando outras frequências, se elevando. Terceiro erro que qualquer desperto pode cometer, e o pior, pode ficar estacionado nele, é o ego espiritual. Gente, é preciso ter muito cuidado com o ego espiritual, né, no sentido da gente se sentir superior ao outro, né, porque a gente sabe alguma coisa, né? Gente, uma vez, numa cerimônia de ayahuasca, né, eu comecei a receber um download com várias informações e compreensões, sabe, do mundo espiritual, né, a consciência ali, ó, expandindo, recebendo várias informações, insights, downloads, sabe? E eu comecei a entrar numa energia de nossa, como, né, eu sou superior, como eu sou especial, né, sou a guruzona, né, tô recebendo todas essas informações, né, que muitas pessoas não recebem. Gente, e na cerimônia da ayahuasca é incrível porque é como se tudo tivesse sincronizado, sabe? Tudo tá sincronizado, assim, você percebe, é como se abrisse esse terceiro olho aqui e você percebe que nada é por acaso, né? Tá tudo em sincronia. E naquele mesmo momento que eu comecei a entrar naquela energia, né, de que, nossa, eu sou a boazona, sou a escolhida, né, sou especial por estar recebendo essas informações, no mesmo momento, o mestre regente da sessão, ele falou: quem se acha superior por estar recebendo informações da espiritualidade, quem se acha melhor que o seu irmão, pode voltar 4 casas porque não aprendeu nada. Nossa, gente, aquele balde de água fria que eu recebi foi tão bem dado que eu humildemente desci do meu pedestal que eu estava me colocando, desci do meu pedestal ali humildemente, né, voltei, né, para o meu centro, falei, opa, gente, percebi, né, percebi o ego agindo, né, percebi como ele agia, como ele estava agindo naquele momento, porque o ego é como se fosse um animal selvagem, né, ele vai buscando ali brechas, né, por todos os lados para ele entrar, né. E infelizmente a gente está cansado de ver, né, vários líderes, né, espirituais que de repente em algum momento até começaram de maneira genuína, né, a receber, né, a crescer, né, espiritualmente de maneira sincera, né, de maneira genuína, só que deixou o ego, né, subir, né, e aí acabaram manipulando outras pessoas pela fé, né. A gente está cansado de ver isso, né, que manipulam pessoas que manipulam outras pela fé, né, pela religiosidade, acha que a religião dele é melhor que a religião do outro, né, então é preciso ter muito cuidado com isso, né, com o ego
espiritual, né? Quando a gente se perceber que está se sentindo melhor, mais superior, né, que o outro que é nosso irmão, né, a gente precisa descer desse pedestal, né, e voltar a quatro casas, até porque, né, gente, a gente é uma onda só, a gente é uma coisa só, né? Então, quando a gente recebe essas informações, né, privilegiadas, o que a gente tem que fazer com ela é ajudar, né, ajudar, como diz o professor Hélio Couto, né, ajudar as outras pessoas, porque como a gente é uma onda só, o outro despertando também vai ajudar a gente, né, a gente joga para o inconsciente coletivo, todo mundo vai receber aquelas informações, então é muito importante, né, a gente estar atento a isso, né, quantas vezes a gente vê, por exemplo, uma pessoa que faz yoga e se sente superior com aquela que não faz, né? Uma pessoa que não come carne, né? Que julga aquela que come, né? Enfim, são várias situações, né? Que a gente precisa estar atento, né? Com relação a isso, ao ego espiritual. O quarto erro que todo mundo que está despertando pode cometer, né? Ou já passou por isso, é o sentimento de pena e dó, né? O sentimento de pena das pessoas, né? Sentir pena. Ele parece muito, né, com o sentimento de culpa, mas ele tem sua nuance, porque a culpa, ela vai trazer mais um bloqueio, né, pra gente, vai bloquear que a gente continue crescendo, né, espiritualmente e expandindo. E o sentimento de dó e de pena vai fazer com que a gente pegue o sofrimento do outro e coloque dentro da gente, né? Então, e tem uma crença muito forte, muito enraizada, né? No sentido de que a gente tem que sofrer, né? Com o sofrimento do outro, de que a gente, nossa, coitadinho do outro, né? Esse sentimento de pena, sabe? Que é muito nocivo, né? Com o sentimento de pena, a gente não vai ajudar ninguém, a gente só vai se afundar junto com a pessoa, né? A gente vai pegar, a gente acha, né? Que a gente vai inconscientemente, né? A gente acha que vai aliviar o sofrimento do outro, principalmente quando são pessoas que a gente ama, né? Nossa mãe, nosso pai, e a gente acha que vai aliviar o sofrimento do outro, pegando o sofrimento do outro e colocando dentro da gente. Só que a gente não vai ajudar ninguém, a gente só vai se afundar com a pessoa, né? O que é diferente de compaixão, né? A compaixão é muito diferente, porque a compaixão, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar, vai plantar uma palavra, né? Uma palavra de coragem, né? De sabedoria no coração daquela pessoa, né? A gente vai encorajar, a gente vai acolher aquela pessoa, né? E a gente vai trazer aquele sentimento de empatia, né? Pelaquela pessoa, por aquele sofrimento. A gente vai ser empático com aquele sofrimento, mas a gente não pode ter a pena e dó, né? Porque isso vai fazer a gente pegar o sofrimento dela, colocar dentro da gente e a gente vai estar se afundando junto com a pessoa, não vai estar ajudando ela, nem a gente, sabe? Então o sentimento de pena e de dó, ele é muito nocivo, né? E ele também é uma coisa que paira muito no inconsciente coletivo, né? Que a gente quer pegar mesmo, quer pegar esse sofrimento do outro, transferir pra gente, porque a gente acha inconscientemente que vai aliviar a dor do outro, sofrendo junto com ele. Só que não, né? A compaixão é muito diferente, né? A compaixão, sim, né? Através da compaixão, a gente vai acolher aquela pessoa, vai ajudar aquela pessoa com a sabedoria, né? Dentro dos nossos limites, né? A gente vai ajudar dentro dos nossos limites, o outro, né, e não vai entrar no mesmo buraco que ela, né, de sofrimento. Então é muito importante estar atento a isso também, né, porque quando a gente começa a despertar, né, começa a vir aquele sentimento de amor muito grande, né, a gente começa a sentir um amor muito grande, né, pela vida, pelas pessoas, né, e é importante a gente, porque tudo é uma linha, né, é uma linha, então a gente precisa estar muito cuidado, né, porque qualquer coisa a gente desequilibra, né, a gente desequilibra, então às vezes a gente pode confundir, né, o amor, né, que esse despertar traz, né, com o sentimento de pena, né, de querer pegar o sofrimento do outro, né, que é muito diferente da compaixão. Então esse é um erro muito comum que todo desperto comete. E o quinto e último erro que todo mundo, ou quase todo mundo que está despertando comete é esquecer o mundo da matéria.
Gente, eu falo por mim mesmo, porque quando eu comecei, né, esse processo de despertar, nossa, eu ficava muito, né, só queria saber, consumir isso, consumir isso, e tava esquecendo minha vida, né, de cuidar das coisas do cotidiano, do dia a dia, né, só queria estar lá, né, lá no mundo espiritual, estudando sobre aquilo, buscando informação, e eu acho que é até normal, viu, gente? Todo mundo acha que vai passar por isso, né? Porque a gente realmente tem sede, né, de saber mais, de conhecer, de cada vez querer saber mais, e tá tudo certo. Só que o problema é quando aquilo vira uma fuga, né? Quando a gente usa aquilo, né, de estar sempre ali buscando e estar só no mundo espiritual, vira uma fuga do nosso mundo aqui na matéria, né? Porque se a gente escolheu estar aqui e vir viver essa experiência, né, no mundo material, né, no mundo terreno, né, é porque a gente tem coisas para aprender aqui, né? A gente veio viver desafios para aprender, justamente para crescer. Então, é muito importante isso, né? Eu lembro que quando eu estava até assistindo mesmo as palestras do professor Eli Couto, nossa, só queria assistir palestra, queria estudar, assistir palestra e ler, assistir palestra, até que eu cheguei numa palestra que ele falava assim, ó, gente, não é só para ficar assistindo palestra e ficar num quarto, não. É ficar dentro de um quarto assistindo palestra e tá fazendo o quê, né, com isso, com esse conhecimento, né? Não, a gente tem que trabalhar, né? Tem que estudar, tem que trabalhar, né? Tem que ajudar e aquilo, nossa, sabe? Falei, nossa, gente, eu tô fazendo isso, né? Eu tô só consumindo, né? E aí fui percebendo que aquilo também tava sendo meio que uma fuga, né, da minha vida real, né? Da minha vida material, né? Então é muito importante a gente estar atento também, né? Claro, tá sempre buscando, né, esse conhecimento, mas não esquecer da nossa vida terrena, né? Não esquecer de ser grato, né, por esse planeta que recebeu, que acolheu a gente aqui, né? Não esquecer que a gente tem, né, nossa vida financeira para cuidar, né? Nosso corpo, nossa alimentação, né? Então, tudo isso, né? A gente tem que se aterrar também, né? Se aterrar, porque a gente tá aqui, a gente escolheu vir aqui, né, para 3D, né, para viver essa experiência aqui terrenal também. Então, né, tomar cuidado para, né, esse crescimento, esse desenvolvimento espiritual, esse despertar também não vire uma fuga, né, e te tire da sua realidade, né, da realidade material, né, dessa realidade aqui que a gente escolheu viver. E tá, Janaína, mas como eu faço então para evitar esses erros, para não cair nessas armadilhas? Gente, eu sinto muito lhe informar, mas não tem a receita do bolo, né, os 5 passos de como não errar, sabe? Até porque os nossos erros, né, eles trazem aprendizados, né? A gente erra, a gente aprende com aquele erro e vai crescendo, né? Vai se transformando. Mas uma coisa que eu posso trazer aqui, né, é a gente exercitar o estado de presença, né? O estado de presença é como se fosse um músculo da consciência. É igual você ir na academia, né? E malhar, você vai treinar, você vai exercitar o músculo, né, constantemente, né, para chegar no resultado que você quer, né? Você vai lá malhando, vai trabalhando aquele músculo, e o estado de presença é um músculo da consciência que a gente precisa ir trabalhando com paciência, né, com acolhimento por nós mesmos, né? Porque às vezes a gente quer tudo e acaba quer tudo no momento que a gente quer e acaba se criticando muito, né? E a gente precisa de paciência com a gente mesmo e para ir trabalhando, né, esse músculo da presença, né, do estado de presença, porque quanto mais, né, a gente estar presente, quanto mais a gente estiver nesse estado de presença, mais consciente a gente vai estar, né, das nossas posturas, daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está fazendo, né? Então o estado de presença, ele é assim um músculo que a gente precisa trabalhar constantemente, né? E conforme a gente trabalha, quanto mais a gente está no estado de presença, menos erros a gente comete, né? Porque mais clareza a gente tem, né, das nossas ações. E então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que tenha trazido alguns insights para vocês, né? Que está nesse processo, né, despertando, expandindo a sua consciência. Deixa um like aí se foi bom esse vídeo para você, se contribuiu de alguma forma, deixa também aqui sua experiência, né, compartilha comigo sua experiência aqui nos comentários, né, se você já cometeu algum desses erros, né, durante essa caminhada do despertar, e tem um link aqui, eu vou deixar, né, no link da descrição desse canal, né, com os meus contatos, para quem tiver interesse de fazer sessões
sessões de EFT ou mesmo uma leitura de cartas, né, que traz à tona, né, todo o inconsciente, e a ferramenta da EFT ela vai limpar, né, muitas crenças, né, que a gente tem, que veio da infância. Enfim, gente, um beijo no coração, né, um beijo no seu coração, e não esquece, você merece ser feliz.